Sobre o comportamento que nós estávamos falando, você poderia dar mais detalhes? Tá, o comportamento, ok. O que pode trazer, né, nesse papel? Quais os comprometimentos que poderia Então, trazer? assim, importante a gente pensar. O meu interesse também é porque eu sempre imaginei que havia outras coisas por trás desse papel. Então, quando a gente assim vai a fundo, investiga, a gente percebe que tem uma baixa autoestima. Além disso, tem uma baixa autoconfiança, um pouco de falta de amor próprio, de autorrespeito, né? Então, isso são questões seríssimas, porque assim, uma pessoa, quando ela está com a autoestima ruim, isso compromete minimamente, o dia a dia dela. Porque depois se torna um desrespeito entre as partes também, né? Briga, né? Aquelas desavenças. Que aí começa a ficar mais complicado e já entra... Antes que chegue a esse ponto, qual seria assim, o comportamento do casal para procurar algo novo, para atualizar aquela vida a dois, não cair naquela rotina? Então, o que a gente percebe, a falta de diálogo. Eu acho que... o diálogo todo. Eu acho que é extremamente importante. Então, acho que procurar instituir aí dentro dessa relação momentos que a gente possa conversar. Mas aí eu sei que os meninos podem estar falando discutir a relação de jeito nenhum, né? Que eu sei que os homens eles têm pavor disso. Mas eu acho que tirando esse, porque claro, tem assim mulher que às vezes deixa para falar tudo em um momento só e etc. Mas eu acho que quando as coisas vão sendo alinhadas gradativamente, porque vai acumulando, né? Então, eu acho que a mágoa, o ódio. Isso daí chega num ponto que uma hora estoura, né? Então, por isso que o ideal é não deixar chegar nesse ponto. Então, acho que se a gente pudesse falar em uma palavra só, seria diálogo, né? O que está bom para mim, o que está bom para você, o que está bom nesta relação. Enquanto está só o casal, tudo bem. Pior quando vem os filhos, né? Aí a responsabilidade é maior e assim, num desentendimento, numa casa que só vê briga para os filhos, não é importante isso. Isso daí acho que prejudica a criança, né? E depois, quando chega uma separação, há muitos casais que usam os filhos, né, para atingir o outro companheiro, etc. Então, aí os problemas aumentam muito. E a gente precisa preservar as nossas crianças, porque eles serão, na verdade... O futuro cidadão do amanhã. Exatamente. Né? E tem que ter o exemplo dentro de casa, né? A começar em casa. Mas eu percebo assim, que tem uma tendência, às vezes a pessoa... ela envelhece, ou seja, o tempo vai passando, mas ela não amadurece emocionalmente o quanto seria o ideal para tratar de assuntos que, por mais que doam, que eu me sinta não muito bem para falar de determinado assunto, eu entender. Sou uma mulher adulta, estou numa relação adulta, eu preciso resolver certos problemas, né, e falar sobre certos assuntos. E se abrir, né? E se abrir, principalmente. Principalmente, porque guardar para si não vai resolver. Então, tem que ser a dois mesmo. Não é? E é muito sério. Mas eu tenho visto casais que conseguem depois voltar a ser o que era antes e a coisa... caminha super bem. É onde você faz o seu trabalho junto aos casais. Isso, exatamente. Muito bom. E é possível tornar mais assertiva? De que forma? Então, assertividade é uma coisa que a gente sempre fala, porque assim, o comportamento assertivo é quando eu sou capaz, claro, em linhas gerais, de dizer sim quando eu quero dizer sim e dizer não quando eu quero dizer não. Tem que saber falar não também, né? Tem que saber. A maior dificuldade é essa. Nos cursos, eu acho que as pessoas sempre falam, mas como que fala não? Né? E é muito interessante. É uma palavrinha que limita o nosso espaço com relação ao outro, né? Então, nos protege até de certa forma. Então, eu acho importante a gente aprender a falar não, mas de uma forma assertiva. Então, assim, não e pronto. Fala assim, olha, não, porque nesse momento, ou não, porque... Explicar o porquê, exatamente, né? O porquê ou não. Porque o não, sem assim, uma explicação, também não vai resolver. Ele pode gerar mais... Vai complicar mais ainda. Ele pode complicar mais. Há algum grupo de acompanhamento para essas pessoas? Sim, exatamente. A gente está, na verdade, pensando já agora, a partir desse próximo mês, de abrir grupos que nós nos veríamos uma vez por semana,
para tratar desse assunto. Mas aí seria uma terapia em grupo, vamos dizer assim, para as pessoas que tiverem interesse, senão a gente poderia pensar num modelo mais assim individual, etc. Então, você poderia dar o seu endereço, o seu e-mail, telefone, as pessoas interessadas iriam lhe procurar. Ok. Estaria em boas mãos, viu, gente? Obrigada. O meu site é www.suara.com.br. O meu nome é Suara. E eu vou deixar o e-mail aqui, que é contato@suara.com.br. O telefone pode ser o 3431-4999. E quem me mandar o e-mail, terei o maior prazer em responder, e, enfim. Vai ser um prazer. Você vai receber muito, porque as dicas aqui que você deu foi assim fantástica. Obrigada. Eu acho que com essas dicas a gente mexe um pouco com a mente, começa a ver as coisas diferente, porque tem pessoas que não têm conhecimento, fica sofrendo sem saber que existe saída. Né? Exatamente. Para tudo tem saída. Exatamente. Até para a morte. Para tudo né? tem saída. Agora, que dirá uma situação dessa, sem dúvida. Né? Deus é maravilhoso. É verdade. Eu agradeço a sua presença aqui. Vamos contar com mais vezes. Será um prazer. Estamos aqui todas as quinta-feira, às 14 horas, e aguardamos a sua visita. E muito obrigada pela sua presença aqui. Contem também comigo sempre. Obrigada, o comercial, por gentileza. Obrigada.